Eu segurei a mão dela até o último segundo. A enfermeira já tinha me alertado que, naquela noite, seria diferente das outras. O monitor cardíaco vinha desacelerando há dias, como se cada batida lutasse contra o inevitável, e mesmo assim eu acreditei que ela ainda ia abrir os olhos e reclamar do café fraco ou rir do meu casaco amassado. Mas naquele fim de tarde, o sol batendo no lençol branco, eu soube. Não pelo som da máquina, nem pela movimentação dos médicos, mas por algo mais silencioso, mais íntimo. A ausência do calor da mão dela na minha. 42 anos juntos. Não foram perfeitos. Quem tem tempo para perfeição quando se cria um filho, constrói uma casa do zero e divide a vida com alguém real, com defeitos reais, com dores que não cabem em cartão de aniversário. Mas o que a gente teve foi inteiro. Ela era o tipo de mulher que sabia quando dobrar a roupa de cama para que ela encaixasse na prateleira como um quebra-cabeça. Sabia o nome da atendente do mercadinho e sempre perguntava se o filho dela tinha passado de ano. Sabia ouvir meus silêncios e responder com um chá quente. E mesmo na doença, mesmo com os ossos cada vez mais frágeis e os olhos cada vez mais distantes, ela manteve a lucidez de quem enxerga além da dor. Na última semana, me chamou para sentar ao lado da cama com uma voz que já não saía do mesmo jeito. Disse que havia deixado tudo pronto com o advogado, que não queria que eu me preocupasse com nada. A herança dela, porque sim, era dela, estava segura, aplicada em um fundo que ela mesma acompanhava desde que o pai morreu e deixou aquelas ações. É para você, amor, ela disse com um fiapo de sorriso. Eu não quero que você dependa de ninguém, nem do nosso filho. Eu me lembro de ter franzido a testa meio confuso, meio ofendido, mas ela continuou. Você sabe que eu amo o Daniel, mas ele tem pressa demais, ambição demais. Ele acha que o mundo é um aplicativo. E você é de outro tempo. Vai precisar de estabilidade. Promete que não entrega nada para ele, não agora. Eu prometi. Não porque desconfiasse do Daniel, mas porque, naquele momento, a promessa era uma forma de segurá-la mais um pouco comigo. Quando ela se foi, na semana seguinte, o mundo perdeu o som por um tempo. O relógio da sala continuava girando, mas eu mal comia, mal dormia. Os dias passavam em câmera lenta, como se tivessem esquecido de me avisar que a vida continuava. Daniel veio poucas vezes depois do enterro. Estava sempre apressado, falando sobre negócios, investimentos, um novo sócio, um possível empreendimento em Miami. Eu ouvia, mas não escutava. Ele falava de dinheiro como se fosse sinônimo de paz. E eu, tolo, pensava que talvez a ausência da mãe o estivesse deixando desnorteado. Então tentava ser gentil, manter a casa arrumada quando ele vinha, até fiz lasanha no domingo. Mas no fundo, havia algo estranho. Daniel evitava mencionar a mãe, nem uma palavra, como se ela tivesse sido um projeto encerrado. E havia uma ansiedade nos olhos dele, uma inquietação disfarçada de carinho, como se estivesse me sondando, me testando. Um dia, apareceu com uma pasta na mão e um discurso bem ensaiado. Disse que queria me ajudar a simplificar as finanças, unificar os ativos, fazer o dinheiro render mais. Usou palavras bonitas como blindagem, consolidação patrimonial e reorganização de ativos. E eu, ainda no luto, sem forças para questionar, apenas assinei. Achei que estava facilitando as coisas. Confiei. Afinal, era meu filho, o mesmo que me abraçava depois dos jogos do colégio, que chorava de medo no escuro e dormia encostado no meu ombro. O mesmo que segurou a aliança no nosso casamento de bodas. Eu confiei não por ingenuidade, mas por memória. E porque ainda ecoava em mim a última promessa feita à minha esposa, que ele não teria acesso à herança, pelo menos não enquanto não fosse capaz de honrar o que ela construiu com tanto sacrifício. Era uma promessa que eu já estava quebrando, sem saber. No dia em que ela morreu, o mundo não parou.
Mas algo dentro de mim nunca mais voltou a se mover. Eu não sabia, naquele instante, que o verdadeiro luto ainda estava por vir, não pela mulher que partiu, mas pelo filho que eu perderia vivo. Demorou algumas semanas para que eu começasse a retomar alguma rotina. Não chamo de vida, porque depois que ela se foi, isso deixou de existir como antes. Era mais uma sequência de repetições que mantinham minha cabeça ocupada por tempo suficiente para não desabar antes do jantar. Eu acordava cedo, passava café do jeito que ela gostava, mesmo sem ter mais ninguém para servir. Lia os mesmos trechos do jornal, varria a varanda como ela me pedia e organizava as gavetas que ela nunca deixava bagunçadas. Tudo era memória disfarçada de hábito. Foi durante esse período de neblina emocional que Daniel começou a aparecer com mais frequência. Sempre com uma expressão misturada entre preocupação e pressa, como se sua visita fosse uma boa ação, encaixada entre duas reuniões. A primeira vez que chegou com papéis, achei que era coisa da empresa. Ele disse que estava tentando crescer, expandir, fazer o dinheiro trabalhar por ele, como ele mesmo falava. Naquele dia, ele trouxe um envelope pardo, desses que a gente vê em filme americano quando querem que alguém assine algo importante. Sentou no sofá, como se estivesse à vontade, cruzou as pernas e começou a me explicar o conteúdo com uma calma estranha, quase ensaiada. Pai, eu tô aqui para ajudar, tá? Só quero facilitar sua vida, colocar tudo num só lugar. Hoje em dia, manter conta separada, fundo separado, isso é coisa do passado. Eu conheço gente que pode rentabilizar tudo isso. Você nem precisa se preocupar com taxas, impostos, nada. Eu cuido disso por você. Eu lembro de ter escutado com atenção, embora as palavras chegassem como um zumbido lento. Assenti algumas vezes, mas algo dentro de mim vacilava. Mesmo assim, Daniel era meu filho. E por mais que a gente tente racionalizar, a confiança num filho vem de uma camada muito mais funda que a lógica. Quando perguntei se era algo sério, ele riu. Disse que era só uma autorização para que ele pudesse centralizar os ativos, transferir aplicações para uma conta conjunta, facilitar operações. Coisa técnica, pai. Confia em mim. Ele usou essas palavras. Confia em mim. Então, diante da assinatura fria de um contrato impresso e ainda com a cabeça no cheiro do travesseiro dela, eu assinei. Caneta azul, letra trêmula, a assinatura que me acompanhava desde o primeiro emprego e que selou minha vida em tantos documentos. Na hora, ele sorriu. Guardou os papéis rápido demais, me deu um tapinha no ombro e disse que, em breve, eu ia notar a diferença no extrato. A gente vai fazer o dinheiro da mamãe render de verdade agora. Ele soltou, e esse comentário me incomodou como um cisco no olho que você não consegue tirar. Mas não disse nada. Apenas sorri de canto e ofereci café. Ele recusou. Tinha uma ligação com um cliente importante. Saiu sem olhar para trás. Naquela noite algo em mim não sossegava. Não consegui dormir. Levantei 2 vezes para olhar a pasta onde ela deixava nossos documentos, o testamento, os papéis do fundo de investimento que ela tanto protegia. Ela havia me pedido, me implorado, que eu cuidasse daquilo com atenção, que mantivesse tudo no meu nome, com destino certo e transparente, que não deixasse ninguém mexer sem critério. Mas eu já tinha assinado. O estrago, ainda invisível, já estava feito. Nos dias seguintes, Daniel continuou aparecendo, mas com menos frequência. Sempre correndo, sempre no celular, sempre com um novo plano incrível que poderia render milhões se tudo corresse bem. Eu sorria e ouvia, mais por educação do que por interesse. Só queria manter a paz. Mas havia um vazio no olhar dele que me incomodava. Era como se eu estivesse diante de um vendedor em vez de um filho. Quando perguntei sobre os papéis, ele desconversou. Tá tudo andando, pai. Confia. Repetia isso como se fosse uma senha para a minha obediência. 1 mês depois, precisei pagar a taxa anual do plano de saúde. Coisa simples, que eu sempre fazia online. Quando entrei na conta, a tela piscou. Saldo insuficiente. Fiquei confuso.
Achei que tivesse digitado errado. Verifiquei outra vez. Nada. Os fundos estavam vazios, o investimento principal, aquele que ela deixou que cresceu por mais de 20 anos, havia sido transferido. Liguei para o gerente que me atendeu com voz morna, como se falasse com alguém que deveria saber o que estava acontecendo. Ele me explicou educadamente que os recursos haviam sido realocados por ordem de um cotitular autorizado por mim, e que toda a movimentação estava documentada, legalizada e completa. O nome? Daniel. Foi ali, diante da tela azul do computador, que o mundo virou de cabeça para baixo pela segunda vez. Mas dessa vez, eu não tinha ninguém para segurar a minha mão. Ela não estava ali para me lembrar que tudo ia passar. Não havia chá quente na cozinha, nem bilhete carinhoso na porta da geladeira. Só a solidão cortante de quem percebe, com brutalidade, que foi enganado por quem gerou, criou e protegeu. Eu me levantei devagar, sentei na poltrona da sala e olhei para a fotografia dela na estante. Na imagem, ela sorria com os olhos semicerrados, usando aquele lenço florido que tanto gostava. Era como se me olhasse com pena, mas também com firmeza. Eu quebrei a promessa. Entreguei tudo. Fui ingênuo. E pior, fui passivo. Ali, naquele silêncio que gritou mais do que qualquer discussão, entendi que a dor de perder a mulher da minha vida havia sido apenas o primeiro corte. O que estava por vir era mais profundo, mais lento, mais traiçoeiro, e vinha de dentro da minha própria casa, com o sobrenome que eu deixaria gravado na lápide ao lado da dela. No início, quando a tela piscou com o aviso de saldo insuficiente, eu tive a reação mais comum dos ingênuos. Achei que era erro do banco. Fechei o navegador, reabri, atualizei a página, limpei o histórico, reiniciei o computador, chequei o módem. Fiz tudo o que um homem da minha idade faz quando algo dá errado na internet e ele ainda tenta acreditar que o mundo não desabou. Mas o problema não era o Wi-Fi, não era o navegador, não era a senha. Era a realidade crua, nua, implacável. O dinheiro não estava mais lá. O fundo de investimento que a minha esposa tratava como se fosse um jardim, regando, vigiando, adubando, protegendo com paciência e disciplina, tinha sido arrancado pela raiz, como se nunca tivesse existido. Levantei da cadeira e senti a vista escurecer por um instante. Não era só a perda material, era a perda moral. Não era o número no extrato, era a certeza, dura como pedra, de que eu não tinha apenas assinado papéis. Eu tinha assinado uma sentença contra mim mesmo. Olhei ao redor como se esperasse que alguém entrasse pela porta e dissesse que aquilo era um mal-entendido, uma piada de mau gosto, uma pegadinha. Mas a casa estava vazia. O relógio marcava 4:12 da tarde. O sol batia no piso de madeira. A chaleira na pia ainda tinha gotas da água que eu havia colocado horas antes. Nada parecia diferente e, ao mesmo tempo, tudo era outro mundo. Sentei-me no sofá devagar, com as mãos apoiadas nos joelhos, sentindo aquele peso úmido no peito, um tipo de tristeza que não desaba, infiltra. O luto pelo roubo veio lento, destrutivo, silencioso. Liguei para o gerente do banco e a voz dele confirmou o que eu já sabia. Senhor, houve uma transferência integral dos ativos do fundo para uma conta que o senhor autorizou como cotitular. Cotitular. A palavra bateu como um tapa. Eu nunca autorizei cotitular nenhum. Nunca dei permissão para ninguém dividir o que era meu, o que era dela, o que ela deixou sob meu cuidado. Mas o gerente continuou, metódico e indiferente, como se estivesse lendo uma lista de supermercado. O senhor assinou o documento de autorização há cerca de 3 semanas. 3 semanas. O dia em que Daniel veio com um envelope pardo, com aquele discurso de ajudar a simplificar as finanças, a tal reorganização, a tal blindagem patrimonial. Aquele dia em que eu, ainda com a alma desalinhada pelo luto, assinei uma página sem conseguir entender direito que estava abrindo mão de tudo.
Ou melhor, que estava entregando tudo a ele. A mão do meu filho, o sangue do meu sangue, a traição mais íntima possível. Agradeci ao gerente com uma educação que não sei de onde tirei. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone como quem encara uma cobra depois de levar o bote. A casa estava silenciosa, mas eu ouvia a respiração dela em cada canto. Era como se a voz dela sussurrasse numa ironia triste. Eu avisei. Demorou alguns minutos para eu levantar do sofá. Caminhei até a estante, peguei a foto do nosso casamento, ela sorrindo, eu segurando as mãos dela como quem segura um futuro inteiro. E fiquei ali parado, encarando o passado como se ele pudesse me salvar do presente. Mas o presente tem garras. Quando me dei conta, eu estava andando pela casa sem destino, abrindo gavetas, verificando papéis, relendo documentos, tentando encontrar algum indício de que aquilo era reversível. Não era. A pasta onde ela guardava tudo estava vazia de vida. As folhas continuavam lá, mas a garantia, a proteção, a segurança, isso tinha evaporado da forma mais cruel. Não por acidente, não por má gestão, não por descuido, mas por intenção. Uma intenção que veio da pessoa que eu coloquei no mundo, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu vi entrar no colégio com mochila maior que ele, que eu defendi de valentões, que eu ajudei a conseguir o primeiro estágio. A ficha caiu inteira de uma vez só, como uma estante desabando. Daniel não havia apenas mexido no dinheiro. Ele tinha tirado tudo porque achou que tinha o direito. Porque achou que eu não merecia. Porque achou que aquele dinheiro pertencia a ele, mesmo tendo sido a mãe dele quem o construiu, aplicou, protegeu. Mesmo sabendo que a vontade dela era deixá-lo comigo. Ele tinha mentido. Ele tinha me usado. Ele tinha me roubado. Senti uma mistura de náusea e tristeza. Não era raiva ainda. A raiva vem como fogo. O que eu senti foi gelo. Gelo que sobe pelas costas, que aperta a nuca, que deixa a boca seca e a mente em alerta. Liguei para Daniel. Ele atendeu como se estivesse esperando. Como se soubesse o momento exato em que a bomba ia explodir. E aí, pai, tudo bem? A voz dele era calma demais, ensaiada demais. Jovial demais para alguém que tinha acabado de destruir a segurança do próprio pai. Daniel, o dinheiro da sua mãe. Onde está? Houve um silêncio curto, mas suficiente, e então veio a frase que abriu a ferida que nunca mais fecharia. Pai, aquilo sempre foi da mamãe. Nunca foi seu. Eu só coloquei onde deveria estar. Você tem sua aposentadoria. Você não precisa de 4,5 milhões de dólares. E quer saber? Espero que morra de fome, velho miserável, para aprender a não atrapalhar a vida dos outros. Depois disso, não lembro exatamente se a ligação caiu, se ele desligou, ou se fui eu quem deixou o telefone escorregar da mão. Só lembro da sensação. O mundo ficou pequeno, o ar ficou pesado, a casa ficou hostil. E naquele instante percebi que a morte da minha esposa tinha sido apenas a primeira despedida que eu seria obrigado a enfrentar naquele ano. A segunda estava acontecendo ali, no viva-voz de um filho que escolheu ser algo que eu nunca imaginei criar. Caminhei até a janela, abri a cortina e fiquei olhando o quintal. O mesmo quintal onde ele brincava quando pequeno, onde ela plantava hortênsias, onde eu achava que estávamos construindo uma família decente. E pela primeira vez, desde que ela morreu, senti algo parecido com lucidez. Uma clareza fria. Daniel tinha tomado o que era meu. Tinha cuspido na memória da mãe. Tinha me reduzido a um estorvo digno de desprezo. Mas ele não fazia ideia do que eu ainda tinha, nem do que eu estava prestes a fazer. Era o começo da ruína dele. E diferente do que ele imaginava, eu não estava tão quebrado quanto ele acreditava. Eu ainda tinha algo que ele nunca respeitou, nunca entendeu e nunca soube como enfrentar. Tempo, calma, silêncio e um advogado muito mais leal do que qualquer laço de sangue.
O telefone ainda estava no chão quando me sentei novamente no sofá, os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça baixa, como quem tenta impedir que o mundo entre pelos ouvidos. Por longos minutos, só ouvi o próprio sangue circulando. Um zumbido abafado como o som que antecede uma explosão. Não sabia que um filho era capaz de cuspir na cara da própria criação com tanta frieza, com tanto cálculo, com tanto desprezo, mas ali estava a prova, vibrando nos ossos. Ele não hesitou, ele não gritou num impulso, ele não escorregou em um momento de fúria. Ele escolheu cada palavra como uma faca afiada. Espero que morra de fome, velho miserável. Eu repeti aquilo em silêncio, sem querer acreditar que tinha vindo da voz que eu conhecia desde o primeiro choro no berçário. Aquela mesma boca que um dia disse "Te amo, pai", agora despejava ódio como se fosse um estranho. Não era mais um garoto revoltado, nem um adulto imaturo. Era um homem feito, um homem de 33 anos, dizendo com todas as letras que eu não significava mais nada. Só um estorvo, um obstáculo entre ele e a fortuna que achava que merecia. Senti a memória dela atravessar minha mente com força. Ela me alertou, tentou me mostrar as rachaduras antes que virassem abismos. Daniel tem ambição demais, amor. Não confie em olhos que só enxergam números. Eu me lembro bem da forma como ela dizia isso, com tristeza, não com raiva. Ela amava o filho, mas via nele um vazio que a maternidade não conseguiu preencher. Eu quis acreditar que era exagero. Achei que com o tempo ele amadureceria. Mas ali, naquela ligação, percebi que ela viu antes de mim o que ele estava se tornando. Um homem que escolheu a ganância, mesmo tendo sido criado com amor, afeto e tudo o que podíamos oferecer. Quando desliguei o telefone, ou talvez quando ele desligou, pouco importa, fiquei parado na mesma posição. Não chorei, não gritei, não quebrei nada. Apenas respirei, tentando encontrar ar num mundo que de repente parecia rarefeito. A dor vinha, mas de um jeito diferente. Não era aquela dor aguda do luto. Era uma dor surda, espalhada, como se minha alma estivesse com febre. A traição de um filho não é como a de um estranho ou a de um amigo. Ela carrega um gosto amargo porque quebra algo que você nem sabia que podia ser quebrado. A certeza de que o amor dado voltaria, de alguma forma. Mas naquele instante, tudo ficou claro. Daniel nunca quis construir uma história. Quis herdar uma que não era dele. Quis viver o fruto sem conhecer a raiz. E para isso, estava disposto a apagar meu nome, minha existência, meu valor. Caminhei pela casa como quem reconhece um campo de batalha depois da guerra. O cheiro dela ainda estava em algumas roupas, os livros dela, as canecas de chá, os bilhetes grudados na geladeira com receitas escritas à mão. Fui até o escritório e abri a gaveta onde guardávamos os papéis importantes. Lá estavam os documentos originais da herança, o testamento redigido por ela e a última carta que me deixou, dobrada em 3 partes, escrita à caneta. Use isso para viver com dignidade. Não se curve por ninguém, nem por sangue. Amor não se exige, se prova. A frase final era como um sussurro que me atravessou com violência. Peguei o telefone e disquei, não para Daniel, mas para Marcos, meu advogado há mais de 20 anos, o mesmo que me ajudou a abrir a empresa que mantivemos até a aposentadoria. Ele atendeu com a voz calma de sempre. Expliquei tudo em detalhes. O documento que assinei, o fundo transferido, a conta zerada, a ligação. Marcos não me interrompeu. Quando terminei, ele soltou um suspiro longo e disse, quase como quem já sabia: "É reversível em partes, mas vai dar trabalho, e vai doer mais ainda." Eu disse que não me importava com dor. A dor já estava instalada. Eu queria justiça, queria ordem, queria dignidade. E, acima de tudo, queria fazer valer a última vontade da mulher que compartilhou a vida comigo. Ele me deu instruções precisas, pediu cópias de tudo.
Agendou uma visita para o dia seguinte. E antes de desligar, me perguntou: "Tem certeza que quer seguir com isso?" Eu disse sim, mas a voz saiu baixa, porque lá dentro, no fundo mais fundo, ainda havia um resquício de pai. Uma parte que esperava ouvir um pedido de perdão, uma explicação, qualquer coisa que puxasse meu filho de volta daquele abismo. Mas essa parte morreu de vez naquela tarde. Nos dias que se seguiram, comecei o que chamo de Operação Silenciosa. Cancelei todos os acessos que ainda estavam sob minha responsabilidade. Cartões vinculados, permissões, senhas, reuni documentos, organizei pastas, fui ao banco, à corretora, à Receita. Marcos montou uma estratégia cuidadosa. Não haveria confronto direto. Haveria ações discretas, eficazes, irreversíveis. Eu queria que ele sentisse o baque da perda, não como punição, mas como lição. Ele me tratou como um miserável. Agora ele veria como é viver sem apoio. E o mais importante, ele não veria minha raiva. Veria meu silêncio. E foi assim que, sem levantar a voz, comecei a desmontar o império de conforto que ele achava que era garantido. Liguei para a administradora do condomínio onde ele morava, informei que o contrato de locação seria encerrado. O apartamento de luxo, financiado no meu nome, seria retirado dele em 30 dias. Dei início ao processo de venda do BMW, que ainda estava legalmente vinculado à minha pessoa. Ele adorava aquele carro como se fosse um troféu. Seria o primeiro a desaparecer. Desvinculei todos os acessos aos planos de saúde que ele usava como extensões minhas. E quando tudo isso estava pronto, sentei na poltrona da sala, a mesma onde costumávamos ler aos domingos, e respirei fundo. Eu sabia que aquilo não traria de volta o dinheiro. Sabia que não apagaria a dor. Mas me daria algo mais precioso. A sensação de que, pela primeira vez desde a morte dela, eu estava cuidando do que ela me pediu para proteger. E quando o telefone voltou a tocar, com o nome dele na tela, eu simplesmente deixei tocar. Era a primeira ligação. Ainda viriam muitas. E eu não atenderia nenhuma, não por vingança, mas porque às vezes o silêncio é o único idioma que quem grita por ganância consegue entender. A manhã seguinte amanheceu silenciosa, mas não como as manhãs calmas de antes, em que o canto dos pássaros se misturava com o barulho da chaleira e o tilintar da xícara na pia. Era um silêncio diferente, mais denso, mais consciente, como se a casa soubesse que algo havia mudado. E tinha mudado. Eu também sabia. Não apenas o saldo da conta ou a assinatura num papel mal explicado, mas algo maior, mais profundo. Algo que antes me sustentava e agora estava arrancado. A confiança. A que um pai deposita no próprio filho como quem planta um carvalho esperando sombra e raiz. Depois do que ouvi, depois do que vi na tela do banco e no tom de desprezo da voz dele, não restava nada além de uma decisão. E eu já a havia tomado. Sem hesitação, caminhei até o corredor e peguei o celular na base do carregador. O nome Marcos Advogado estava salvo há anos, talvez desde que ele me ajudou a abrir minha primeira empresa no início dos anos 90, quando ainda tínhamos sonhos modestos e certezas firmes. Liguei sem sequer pensar em texto ou justificativa. Quando ele atendeu, falei apenas: "Precisamos conversar." E ele respondeu com aquele tom pragmático que sempre me passou confiança: "Passo aí em 1 hora." Desliguei e fui direto para a sala, onde preparei a mesa com tudo que ele poderia precisar. Cópias de documentos, pastas, contratos antigos, até o testamento assinado por ela, que eu havia guardado como quem guarda a última carta de um amor que sabia que nunca mais voltaria. Enquanto esperava, sentei-me na poltrona e observei os detalhes da casa. A estante de livros que ela mantinha sempre impecável. Os quadros com frases que compramos juntos em uma feirinha em Paraty. A cortina que ela mesma costurou. Tudo aquilo me lembrava dela, mas não com dor. Naquele instante, era como se ela estivesse ali, de pé ao meu lado, em silêncio, com a mão no meu ombro, dizendo: "Agora vai.
Termina o que começamos. Quando Marcos chegou, eu já estava pronto. Ele entrou sem cerimônia, como sempre fazia, sentou-se à mesa e foi direto ao ponto. Fale tudo desde o início. E eu falei. Da visita de Daniel com a tal pasta marrom, do discurso bonito sobre unificar finanças, da minha confiança cega, da tela zerada do banco, da ligação com insultos, do rompimento. Ele ouvia calado, apenas anotando pontos em uma folha de caderno com letra firme. Quando terminei, ele ajeitou os óculos e perguntou: "Você quer justiça ou quer de volta o que perdeu?" E foi aí que percebi que a resposta era outra. Eu queria os dois. Mas, acima de tudo, queria respeito. Não de Daniel. Esse não me devia mais nada, nem mesmo arrependimento. Eu queria respeitar a memória dela, honrar o que ela construiu, resgatar, se não o valor financeiro, ao menos a dignidade do que ela deixou. Marcos começou a explicar os caminhos. Ações judiciais eram possíveis, mas lentas. Reverter a titularidade da herança poderia ser complexo, mas não impossível, dependendo dos termos do contrato assinado. Algumas medidas, porém, podiam ser tomadas de imediato, aquelas que ainda estavam sob meu nome, meu CPF, minha responsabilidade legal. Foi por aí que começamos. Ele fez ligações, redigiu notificações, elaborou documentos. Eu assinei todos, desta vez com calma, lendo cada linha, sentindo o peso de cada parágrafo como um tijolo reconstruindo meu próprio chão. Entre os primeiros passos vieram as medidas mais simbólicas. Cancelamento da locação do apartamento em nome da minha antiga empresa, cuja administração estava em meu nome mesmo após a aposentadoria. Venda imediata do carro de luxo que ele usava, também registrado como ativo da firma. Suspensão de cartões adicionais vinculados à minha conta pessoal, que ele usava como se fossem extensões naturais do seu mérito. E cada uma dessas ações era uma peça recolocada no tabuleiro. Não por vingança, mas por equilíbrio. Daniel precisava aprender que o que não se conquista com respeito se perde com silêncio. Eu não gritei, não liguei para ele, não fiz escândalo. Apenas assinei. Cada caneta deslizando no papel era como uma porta se fechando devagar. À tarde, Marcos se despediu e disse que enviaria os protocolos nos dias seguintes. Eu agradeci com um aperto de mão longo, desses que falam mais do que as palavras. Ele me olhou com a firmeza de quem entende e disse: "Prepare-se, ele vai ligar." E ele ligou. No início da noite, o celular vibrou com o nome de Daniel na tela. Não atendi. Vieram mais 5 chamadas em menos de 2 horas, todas ignoradas. Nenhuma mensagem. Na manhã seguinte, mais 12 chamadas perdidas. À tarde, ele enviou uma mensagem curta. "Pai, o que está acontecendo?" Eu apaguei sem ler novamente. À noite, mais 15 chamadas. No terceiro dia, os números começaram a vir de telefones desconhecidos. Ele tentou me enganar, mascarar a origem, talvez achando que eu atenderia por engano. Não atendi nenhum. Silêncio. Essa foi a primeira resposta que dei. Não por orgulho, mas porque percebi que ele não precisava ouvir minha voz. Ele precisava sentir minha ausência. Aquela ausência que ele achou que podia jogar no lixo quando gritou "velho miserável." Aquela ausência que ele julgou irrelevante quando decidiu tomar tudo o que não era dele. As chamadas chegaram a 37 em um único dia. E cada uma delas era uma confirmação de que ele estava, pela primeira vez na vida, enfrentando a consequência real de um ato. Eu comecei a anotar o número das ligações, tirei print das mensagens, guardei tudo em uma pasta nomeada Provas Daniel. Não sabia ainda se usaria aquilo legalmente, mas senti que guardar era necessário. Um registro de que, mesmo depois do rompimento, ele continuava tentando, não para pedir desculpas, mas para recuperar o controle. E eu não estava mais disponível para ser controlado. Os dias seguintes foram uma repetição exata desse ciclo. Ligações, mensagens, silêncio.
Ele ainda não sabia da venda do carro. Ainda não sabia que em breve teria que sair do apartamento. Ainda não sabia que o testamento estava sendo refeito. Mas eu sabia. E dormia melhor a cada noite, não com alívio, mas com uma paz estranha, quase fria, de quem finalmente havia entendido que ser pai não é ser cego, nem cúmplice, nem refém. E naquela casa onde por tantos anos eu fui apenas o esteio calado da família, agora eu era o único guardião do que sobrou. E o que sobrou, eu não deixaria ser pisoteado novamente. Porque naquele dia, quando ele gritou que eu devia morrer de fome, ele não me matou. Ele me despertou. A primeira notificação foi entregue por um motoboy, às 11 da manhã de uma terça-feira quente, dobrada de forma seca e impessoal, dentro de um envelope timbrado. A portaria do prédio onde Daniel morava tentou contato com ele, mas, como de costume, ele estava fora. Talvez em alguma reunião inventada ou sessão de fotos para parecer mais importante do que era. O aviso de cancelamento do contrato de locação ficou preso na prancheta de entregas até ele passar por lá, provavelmente sem desconfiar que aquele pedaço de papel marcava o início do desmoronamento. O apartamento, um duplex moderno com vista para o skyline da cidade, não estava em seu nome, como ele fazia parecer nas redes sociais. O contrato havia sido feito por mim, anos antes, quando ele ainda tentava provar ao mundo, e a si mesmo, que era bem-sucedido. Ele dizia que precisava de um espaço inspirador, digno de um empreendedor visionário. Eu, tentando incentivar um filho que parecia em busca de algo que nunca nomeava direito, aceitei assinar por ele. Paguei os 3 primeiros meses, os móveis planejados, o home office com cadeira ergonômica de R$ 4.000, o frigobar estofado de garrafas de vinho importado que ele dizia usar para fechar negócios. O carro veio pouco depois. Um BMW Série 5, usado, mas impecável, comprado em nome da empresa que eu havia fechado legalmente ao me aposentar, mas que ainda mantinha ativos em meu CPF. Ele pediu como um investimento na imagem, e eu cedi. Na época, eu ainda acreditava que sua ambição podia ser moldada em algo construtivo, que ele só precisava de apoio. Mas agora, com tudo escancarado, aquele luxo todo parecia um disfarce barato, uma maquiagem pesada sobre a falência moral que ele vinha cultivando há anos. E como toda maquiagem, bastava água, ou nesse caso, uma assinatura, para tudo escorrer. A venda do carro foi processada sem alarde. Marcos cuidou de tudo com discrição. O comprador fez o pagamento em 2 parcelas, e o automóvel foi retirado diretamente da garagem do prédio. Quando Daniel desceu e não encontrou o veículo, deve ter achado que era furto. Imagino o susto, o desespero. Talvez até tenha ligado para a polícia antes de se dar conta de que nada fora violado, exceto sua ilusão de intocabilidade. Enquanto isso, a administradora do prédio já preparava o aviso de despejo. O contrato tinha cláusula clara. Em caso de cancelamento unilateral por parte do titular, eu, no caso, o inquilino deveria desocupar o imóvel em até 30 dias. Marcos me sugeriu estender para 45, por cortesia. Eu recusei. 30 dias bastavam. Era tempo suficiente para ele entender que conforto sem respeito é empréstimo com vencimento iminente. Os cartões de crédito vinculados à minha conta foram bloqueados em sequência. Um deles, descobri depois, era usado até para assinar plataformas de streaming, academias, compras de delivery e até uma assinatura de um clube de charutos. Charutos. O mesmo filho que, quando criança, dizia que detestava cheiro de cigarro e pedia para eu fechar a janela se um vizinho acendesse um Marlboro, agora pagava por uma caixa mensal de luxos inaláveis. Aquilo me feriu de um jeito estranho. Não pelo gasto, mas pelo que dizia sobre ele. Daniel não queria apenas ter mais. Ele queria parecer mais. E faria isso com qualquer recurso que encontrasse ao alcance.
mesmo que esse recurso fosse o pai que ele tratou como descartável. Quando tudo isso começou a chegar até ele, as ligações aumentaram. 12, 18, 29 chamadas por dia. Ele alternava entre números conhecidos e desconhecidos, entre mensagens secas e áudios longos, entre tentativas de diálogo e acusações desesperadas. Eu não respondia. Guardei tudo. O silêncio virou meu escudo. Aos poucos, as redes sociais dele começaram a mudar. Sumiram as fotos de viagens, os stories de vinhos caros, as selfies no espelho da academia. Em seu lugar, apareceram frases motivacionais genéricas, imagens de paisagens acompanhadas de textos sobre resiliência e até um post enigmático que dizia: "Nem todos saberão o que você enfrenta, mas Deus vê." Eu li aquilo sem emoção. Não havia mais nada ali que me tocasse. Ele havia usado o dinheiro que não era dele para montar uma vida que não lhe pertencia. E agora via a estrutura ruir, sem nem entender onde estava o erro. E foi então que, no 12º dia depois da primeira notificação, chegou até mim um e-mail com o título: "Precisamos conversar. Urgente." Era dele, escrito às pressas com erros de digitação, sem aquele tom polido de costume. Dizia que estava enfrentando dificuldades, que havia confusões jurídicas acontecendo com a administradora do imóvel e com o carro, e que precisava de minha ajuda para resolver a situação. Terminava com um apelo: "Pai, sei que tivemos nossas diferenças, mas a gente é sangue." Eu fechei o e-mail. Não respondi, mas reli a última frase. Sangue. Aquela palavra me pareceu vazia, desgastada, inútil, como se ele tentasse resgatar pela biologia o que havia destruído pela escolha. E escolha tem mais peso do que herança. Enquanto isso, Marcos me enviava atualizações diárias. A venda do carro foi finalizada. O valor depositado em uma nova conta em meu nome. O processo de rescisão do contrato do apartamento seguia conforme previsto. A incorporadora já preparava a carta oficial de saída. Os 30 dias corriam, e com eles, a segurança de Daniel escorria como areia entre os dedos. Naquele mesmo dia, fui até a cozinha e preparei um chá. Era um hábito antigo, mas naquela noite teve um gosto diferente. Sentei-me à mesa, a mesma onde comemoramos tantas datas, e pensei em tudo o que havíamos construído. Não falo de dinheiro, falo de valores. Dos jantares com a televisão desligada, das conversas longas no carro voltando da escola, dos conselhos que demos mesmo quando ele revirava os olhos, do esforço para mostrar que respeito não se compra, e percebi, com uma tristeza serena, que talvez ele nunca tenha entendido nada daquilo. Talvez tenha apenas esperado a chance de pegar a parte que julgava dele. Mas agora, pela primeira vez na vida, ele não estava recebendo, estava perdendo. E não por acaso, mas por consequência. Guardei a xícara na pia, enxuguei as mãos no pano de prato e olhei pela janela. O céu estava limpo, sem nuvens, e a noite parecia sussurrar uma espécie de justiça silenciosa. O luxo que ele exibia com tanto orgulho começou a sumir, não como punição, mas como reparo. E eu, sentado ali, sem levantar a voz, sem me mover com pressa, percebi que o maior poder que alguém pode ter é não depender da aprovação de quem te subestimou. Daniel pensava que o mundo girava ao redor do nome dele. Agora ele começava a entender que quem gira sem raiz, uma hora, perde o chão. Nos dias que seguiram, a rotina da casa se tornou ainda mais silenciosa. Mas não era o silêncio do luto, tampouco o da solidão. Era um silêncio preenchido, carregado de propósito, como se cada segundo de quietude se tornasse uma resposta que eu jamais teria conseguido dar em palavras. Enquanto o mundo do Daniel se desmoronava pouco a pouco, enquanto os luxos que ele acreditava eternos desapareciam um a um, como fumaça dissipada ao vento, eu apenas observava, não com prazer, nem com alívio,
mas com uma espécie de serenidade amarga que só vem quando a verdade, finalmente, encontra lugar para se sentar dentro da gente. O silêncio começou a cercar ele também, eu sabia. Não o mesmo silêncio calmo e estratégico que me acompanhava agora, mas o tipo de silêncio que entra pela janela quando as portas se fecham. O tipo que grita em cômodos vazios, que aperta o peito quando o telefone para de tocar, quando os amigos param de responder, quando as desculpas já não colam e as aparências já não sustentam os sorrisos forçados nas redes sociais. Porque o dinheiro, por mais barulhento que seja enquanto entra, sai em absoluto silêncio. E foi exatamente isso que ele começou a ouvir: a ausência. Os e-mails que ele me mandava começaram a vir com mais frequência, com menos orgulho e com mais desespero. No terceiro, ele ainda tentava parecer no controle, dizendo que as situações estavam sendo resolvidas e que uma breve conversa resolveria tudo. No sexto, já admitia que algumas coisas haviam fugido do planejamento e que contava comigo como sempre pôde contar. No oitavo, usou palavras como erro, precipitação e mal-entendido. E no 10º, finalmente escreveu o que eu sabia que um dia viria. Pai, eu preciso de ajuda, estou sendo despejado, perdi o carro, meus cartões foram cancelados, preciso saber o que está acontecendo. Eu não respondi nenhum, não por crueldade, mas porque entendi que o meu silêncio era o único som que ele ainda não sabia decifrar. E talvez, justamente por isso, era o único que ele precisava ouvir. No fundo, ele esperava que eu fizesse o que sempre fiz: ceder, que me comovesse, que recuasse, que aparecesse como aquele velho porto seguro que ele passou a tratar como obrigação. Mas não dessa vez, porque dessa vez eu não estava sendo duro, estava sendo justo, comigo, com a memória da mãe dele, com tudo que construímos e que ele desrespeitou. Durante uma semana inteira, ouvi meu telefone vibrar mais do que nunca. Eram mensagens, chamadas, notificações de e-mails, tentativas vindas de números conhecidos, de números novos, até ligações feitas a cobrar. O desespero dele foi escalando como um incêndio que começa num tapete e consome a casa inteira. E mesmo assim, mesmo diante de tanto barulho vindo do lado de lá, eu me mantive exatamente onde estava, calado. Os vizinhos começaram a comentar discretamente sobre a movimentação no prédio dele. Alguns viam caixas sendo levadas, móveis desmontados, discussões abafadas no corredor. Um amigo em comum me ligou um dia, dizendo que Daniel havia pedido abrigo temporário, que estava enfrentando uma fase difícil, e me perguntou com certa hesitação se havia algo que eu pudesse fazer. Eu agradeci a ligação e apenas disse: ele vai aprender. Como todo adulto que ignora os próprios limites, ele vai aprender. Do outro lado da linha, o silêncio foi a única resposta. E isso me confirmou que até os amigos já tinham entendido o que ele ainda não aceitava. No 22º dia desde o início das ações, recebi uma ligação de Marcos, informando que o oficial de justiça havia agendado a visita final ao imóvel para a entrega das chaves. O carro já havia sido transferido oficialmente, a conta bancária de Daniel estava praticamente zerada. E o Novo Testamento, com a exclusão completa do nome dele, já estava registrado em cartório, aguardando apenas minha confirmação para a ativação formal. Quando desliguei, fui até a estante, peguei a foto de casamento que sempre ficava no canto direito, ao lado da plantinha de lavanda que eu regava religiosamente, e olhei nos olhos dela. Era a mesma foto que usei no funeral, a mesma que ela dizia que envelhecia bem. Sentei na poltrona com a moldura nas mãos e fiquei ali por alguns minutos, como quem espera uma aprovação silenciosa. E senti, porque ela estava em cada canto daquela casa, não como um fantasma, mas como uma presença que me lembrava, todos os dias, que dignidade não se negocia e que amor, quando não é recíproco, precisa ser recolhido antes que se transforme em prisão.
Não foi fácil resistir às mensagens de voz em que ele chorava, em que dizia que não sabia mais o que fazer, em que me chamava de pai, com um tom que misturava culpa e desespero. Mas era necessário, porque eu sabia que, se eu atendesse, se eu cedesse, se eu voltasse atrás por um segundo, ele não aprenderia nada. Só veria mais uma vez um pai que estava sempre ali para consertar os buracos que ele cavava. E eu já não era esse homem. Não depois de tudo. Não depois de ouvir o que ouvi. O despejo aconteceu numa sexta-feira. Não fui até lá. Marcos acompanhou todo o processo e me enviou um relatório no fim da tarde. Disse que Daniel havia assinado os documentos em silêncio, que mal falou com os oficiais, que saiu com 2 malas e uma mochila, e que o resto havia sido levado por uma empresa de mudanças que ele aparentemente contratou com o que ainda lhe restava. A imagem dele descendo do elevador com as malas nas mãos não me trouxe satisfação. Trouxe clareza. Era o retrato do homem que ele havia se tornado. Alguém que confundiu herança com merecimento, presença com obrigação, amor com recurso, e que agora começava a entender que tudo isso, quando maltratado, se esgota. Naquela noite, saí para caminhar. A cidade estava mais fria do que o normal, e as ruas tinham aquele cheiro de terra molhada que antecede o inverno. Passei pelo ponto onde costumávamos tomar sorvete quando ele era pequeno, o mesmo lugar onde ele me pediu uma bicicleta de aniversário e onde prometeu, com os olhos brilhando, que ia ser um filho que nunca ia dar trabalho. Continuei andando sem olhar para trás, porque a ruína dele não foi feita por mim. Foi construída por ele, tijolo por tijolo, escolha por escolha, mentira por mentira. Eu só tirei o teto, e mesmo isso fiz em silêncio. Não demorou muito para que os efeitos reais do colapso começassem a se revelar. Se nos primeiros dias o que se via era a perda dos símbolos, o carro sendo guinchado, o aviso de despejo colado na porta, os cartões negando compras antes aprovadas sem hesitação. Agora era a alma por trás das aparências que começava a se despedaçar. E diferente do que muitos imaginam, a implosão de alguém mimado não é barulhenta no início. Ela começa com pequenos estalos. Desconfortos que ele tenta ignorar, contratempos que ele jura controlar, até que a maré sobe devagar e, quando se dá conta, já não há onde pisar. O que restava de estabilidade desmoronava não por minha mão, mas por consequência da própria escolha dele. E eu permanecia onde sempre estive, na minha casa, entre as memórias que ainda honravam a história que construí com sua mãe, agora apenas em silêncio, assistindo tudo ruir como um prédio que foi mal projetado desde o alicerce. A primeira chamada que eu recusei foi por reflexo, a segunda, por convicção. Da terceira em diante, virou um ritual. O celular vibrava, piscava, tocava, e eu simplesmente deixava que ele lidasse com a própria urgência, sozinho, como sempre deveria ter aprendido. E foi nesse processo que vieram as 247 chamadas. Não todas no mesmo dia, mas espalhadas ao longo de uma semana em que ele alternou entre desespero e manipulação, culpa e agressividade, choros fingidos e acusações vazias. Às vezes ligava de madrugada, como se me acordar fosse sinal de vínculo. Outras vezes mandava áudios em que chorava, fungava, se dizia: perdido, pai, completamente perdido. Nunca imaginei que você fosse capaz disso. Noutras ainda, dizia que tudo foi um mal-entendido, que a tal assinatura era apenas um instrumento para facilitar as coisas, que ele nunca teve intenção de te lesar, pai, jamais. Mas eu me mantinha em silêncio, não por frieza, mas porque entendi, com a clareza que só a dor bem digerida oferece, que aquele homem que agora implorava não era o mesmo menino que eu embalei nos braços numa madrugada de febre, nem o adolescente que se sentava comigo para resolver contas de matemática, tampouco o jovem adulto que pediu ajuda para comprar o primeiro terno. Era outro.
Era alguém moldado por um mundo que eu não conseguia alcançar a tempo. Um mundo onde amor era medido por transferência bancária, respeito era confundido com obediência cega e presença era tratada como moeda de troca. E nesse mundo, meu silêncio era inaceitável. Por isso ele ligava tanto, porque não sabia dialogar com aquilo que não podia controlar. Na 100ª chamada perdida, ele deixou um recado em voz trêmula. Dizia que estava sem lugar para ficar, que os amigos sumiram, que os colegas empreendedores desapareceram como fumaça, que não conseguia mais alugar nada, porque o nome dele agora estava sujo. E no fim da mensagem, como quem atira para todos os lados, soltou: "Eu sei que fiz besteira, mas você não precisa destruir minha vida por causa disso. Não é justo. Você é meu pai." Essas palavras bateram diferente. Não pela tentativa tosca de inverter os papéis, mas porque ali, pela primeira vez, percebi que ele enfim entendia. O que estava em ruína não era só a imagem pública, os bens, os privilégios. Era o alicerce da própria identidade. Daniel se construiu inteiro em cima da ideia de que o mundo girava ao redor daquilo que ele recebia. E agora, sem receber, ele já não sabia quem era. E isso, mais do que qualquer perda material, o deixava aterrorizado. Enquanto isso, minha rotina seguia sem pressa. Eu fazia as compras semanais com a calma de quem observa os detalhes da feira, preparava refeições simples e caminhava todas as tardes até a praça, onde às vezes sentava no banco de madeira e observava os pássaros sem pensar em nada. Não por desapego, mas por lucidez. A vingança, se é que havia alguma, não estava no que eu tirava dele. Estava no que eu deixava de oferecer. A ausência de resposta virou o espelho onde ele era forçado a se encarar. No 6º dia daquela sequência frenética de ligações, ele enviou um vídeo. Eu não abri, mas vi a miniatura. Ele sentado no que parecia ser um banco de praça, olhos vermelhos, barba por fazer, com a legenda: "Pai, me escuta." Apaguei. E ao apagar, percebi o quanto estava em paz com minha decisão. Eu não queria mais explicações. Não queria justificativas nem promessas de mudança. Queria apenas a liberdade de não me colocar mais como ponte para alguém que só usava o caminho para ir embora. No 7º dia, a última mensagem não veio com voz, nem com vídeo, nem com texto. Foi um print. Uma imagem do extrato bancário dele. Saldo: 0 visuals. Nenhuma legenda, nenhuma frase dramática, nada. Apenas o vazio documentado. A última tentativa de comover? Talvez. Mas ali, naquela imagem estática, percebi o ciclo completo. Ele começou tentando manipular, depois tentou assustar, tentou comover, tentou barganhar, tentou apelar ao sangue, à infância, à memória. E por fim, ao mostrar o próprio abismo, confessou que não tinha mais o que oferecer, nem o que exigir. E foi nesse ponto que compreendi, com a nitidez de quem olha o céu limpo após uma tempestade, que Daniel finalmente havia entendido que perder não dói apenas quando se trata de dinheiro. Dói quando se percebe que não há mais ninguém disposto a te escutar. Naquela noite, antes de dormir, tirei a moldura da foto do nosso casamento da estante, limpei o vidro com um pano limpo e deixei sobre a cômoda do quarto. Olhei nos olhos dela e sussurrei: "Eu cumpri o que prometi. Protegi o que era teu, mesmo dele." E então, pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente. Porque às vezes a justiça não vem com gritos, vem com o som de um telefone que toca sem ser atendido. E com a certeza de que o silêncio, quando bem sustentado, tem o poder de ensinar o que a voz nunca conseguiu. No 11º dia sem resposta, quando o número de ligações já havia ultrapassado 200 e as mensagens pararam de alternar entre raiva e súplica para assumir um tom mais resignado, Daniel finalmente apareceu. Não foi anunciado, não mandou aviso, não ligou antes. Apenas bateu a porta num fim de tarde chuvoso. O tipo de chuva fina e persistente que encharca aos poucos.
como se o céu quisesse ensinar paciência. Eu não me espantei ao vê-lo ali, parado do lado de fora, o cabelo molhado, a camisa amarrotada e uma pasta fina debaixo do braço, daquelas de papelão barato com elástico frouxo. Não abri de imediato. Olhei pelo olho mágico e respirei fundo antes de girar a maçaneta. Quando a porta se abriu, ele ficou alguns segundos em silêncio, como se esperasse um convite para entrar. Eu apenas recuei um passo e voltei para minha poltrona. Ele entendeu e entrou devagar, como um visitante estranho na casa onde cresceu. Sentou-se à mesa sem pedir, as mãos inquietas, os olhos vermelhos não sei se de choro ou cansaço, e colocou a pasta diante de si como se fosse um presente. Pai, eu... Começou, mas parou. Talvez por não saber como continuar, talvez por saber que nenhuma palavra seria suficiente. Esperei. Ele respirou fundo, juntou os dedos sobre a mesa e disse: Eu vim aqui porque sei que errei. Sei que passei dos limites, que fui ingrato, e arrogante, e cruel. Aquela última palavra ele disse baixo, como se tivesse medo do eco. Eu achei que tinha o controle de tudo, que podia fazer melhor com o dinheiro, que você não precisava mais dele, que era minha vez, entende? Eu continuei em silêncio. Ele engoliu seco. Mas perdi tudo, e mais do que isso, perdi você. O silêncio que se seguiu foi denso e ele aproveitou o espaço para abrir a pasta. De lá, tirou alguns papéis impressos. São propostas de renegociação com a financeira do carro, um pedido de parcelamento da dívida do cartão e um modelo de termo que eu precisava que você assinasse, só para que eu possa negociar com o banco. Não estou pedindo o dinheiro de volta. Só que você me ajude a limpar o nome. É temporário, só até eu me reestruturar. Eu aprendi, pai. De verdade, não sou mais aquele homem. Olhei para os papéis sem tocá-los. Ele empurrou levemente em minha direção, mas eu não me movi. A confiança quebrada não se recupera com lágrimas nem com papel timbrado. Ela se reconstrói, se é que se reconstrói, com tempo. E o tempo, até aquele momento, não havia feito mais do que confirmar o caráter de suas escolhas. Peguei um envelope pardo que estava no criado mudo da sala, já pronto, selado, com o nome dele escrito à mão. Entreguei em silêncio. Ele olhou o envelope como quem reconhece uma sentença, mas mesmo assim o abriu. Dentro havia uma única folha, a cópia do Novo Testamento, datado e assinado com a cláusula de exclusão irrevogável de seu nome da partilha. Ele leu de uma vez só, como quem já sabe o final, mas ainda espera um milagre. Você me deserdou, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação ferida. Você já tinha feito isso? Assenti. Mesmo antes de me ouvir, respondi com a calma que só vem para quem já chorou tudo o que precisava. Daniel, eu te ouvi por 33 anos. Te escutei quando você mentiu, quando prometeu, quando me virou as costas, quando gritou que esperava que eu morresse de fome. Ouvir não faltou. O que faltou foi respeito. Ele olhou para mim com olhos marejados, mas havia algo novo ali. Não era arrependimento puro. Era a compreensão, ainda que tardia, de que certos limites, quando ultrapassados, não têm retorno. Mas eu sou seu filho, ele repetiu, como se isso por si só devesse bastar. Eu respirei fundo e respondi, não com raiva, mas com clareza. E ser filho nunca foi passe livre para destruição. Sangue não santifica traição. O rosto dele se contraiu como quem queria reagir, mas não tinha mais munição. Ficou em silêncio por longos segundos. Olhou os papéis que trouxera e começou a recolhê-los um por um, dobrando devagar, como se ainda quisesse que eu interrompesse, que estendesse a mão, que dissesse que tudo ia passar. Mas não disse, porque eu não era mais o homem que ele achava que podia manipular. Era o pai que finalmente havia entendido que a maior demonstração de amor, às vezes, é deixar o outro colher o que plantou. Quando ele se levantou, as pernas pareciam menos firmes do que quando entrou.
Caminhou até a porta e antes de girar a maçaneta disse, sem virar o rosto: "Eu não sei mais quem eu sou." Aquilo me doeu, mas eu já não podia curar feridas que ele mesmo abriu e alimentou. Ele saiu e a casa permaneceu em silêncio. Não aquele silêncio gelado de antes, mas um silêncio limpo, como depois de uma ventania que leva embora tudo o que já não cabia. Caminhei até a janela e o vi dobrar a esquina sozinho, com a mesma pasta debaixo do braço e os ombros curvados. Não chorei. Não me arrependi. Apenas me sentei e respirei. Depois fui até a gaveta, peguei a segunda via do documento e a coloquei ao lado de outras cópias importantes. Ao lado, deixei uma carta que comecei a escrever naquela noite, dirigida ao meu advogado. Nela, explico que, em caso de qualquer contestação futura, todos os documentos devem ser tornados públicos, sem hesitação, sem piedade, sem medo, porque aquele não era apenas um documento de exclusão. Era um manifesto, um limite, uma resposta. Daniel pediu perdão, mas perdão, quando vem depois de destruição, não apaga os escombros. Ele pediu clemência, eu entreguei justiça. A casa ficou ainda mais silenciosa depois daquela visita, não pela ausência dele, porque essa, na verdade, já havia se instalado muito antes. Era um silêncio de encerramento, de fim de ciclo, como o último toque de uma orquestra que se desfaz no ar antes que alguém ouse aplaudir. Não havia mais mensagens, nem chamadas, nem insistências. Só o eco de uma história que não seria retomada e a confirmação de que certas pontes, quando queimadas com a intensidade que ele escolheu, não deixam nem as cinzas no lugar. Nos dias seguintes, voltei aos meus hábitos com a lentidão de quem já não precisa correr. Passei a regar as plantas mais cedo, a tomar café mais amargo, a dormir com a janela aberta para ouvir o vento e os sons da rua, como quem testemunha um mundo que continuou. E eu, finalmente, não me sentia mais preso ao que havia acontecido. Me sentia só, mas limpo. Me sentia triste, mas em paz. A paz é uma coisa estranha. Diferente da felicidade, ela não vem com euforia. Ela não sorri, não se impõe. Ela apenas se instala, devagar, como uma brisa que entra por uma fresta esquecida e vai empurrando as cortinas do caos até tudo parar de se mover. E com ela, comecei a ver a casa de um jeito novo. Comecei a notar detalhes que antes se perdiam na rotina. O desenho torto feito por ele, ainda criança, que ainda estava colado na lateral do armário. Os livros que ela deixou marcados com papel de pão nas páginas que mais amava. O vaso de vidro rachado que, mesmo assim, ela nunca quis trocar, porque dizia que coisas imperfeitas também carregam beleza. Eu não chorei, mas sorri algumas vezes, sozinho. E esse sorriso solitário doeu mais do que qualquer lágrima. Porque ali, naquele momento de reconciliação comigo mesmo, entendi que ter paz custa. Custa caro, custa vínculos, custa sangue, custa memórias. Paz não tem preço, mas tem custo. E o custo da minha foi minha família. Ou melhor, a ideia que eu ainda teimava em carregar sobre o que era família. Porque o que restou depois de tudo foi a casca de uma estrutura que parecia sólida, mas que ruiu ao menor sinal de pressão. Não foi a primeira vez que perdi algo grande. Quando ela partiu, levou consigo um pedaço do meu mundo que jamais seria substituído. Mas aquilo era a morte. Isso aqui era escolha. Daniel escolheu. Escolheu por ganância, por vaidade, por uma ilusão de poder que aprendeu sabe-se lá onde. E eu escolhi também. Escolhi não mais me curvar. Escolhi honrar a mulher que esteve ao meu lado até o fim. Escolhi ouvir o que meu silêncio dizia há anos e que só agora eu consegui compreender por inteiro. Amor não sustenta falta de caráter. Passei a caminhar mais. Fiz amizade com um senhor do quarteirão de cima, com quem troquei ferramentas e histórias. Ele me contou que também tinha um filho que se perdeu pelo caminho. E entre uma conversa e outra,
a gente começou a entender que certos homens chegam na velhice não como sobreviventes, mas como testemunhas do que tentaram manter em pé. Num desses dias, sentei à beira da cama e escrevi uma carta curta, endereçada ao próprio Daniel. Não para enviar, apenas para tirar de mim as palavras que ainda ocupavam espaço. Dizia que o perdoava, mas que não queria mais sua presença na minha vida. Que o amor que senti por ele era real, mas não incondicional. Que a porta não estava trancada, mas que ele teria que reconstruir cada passo se algum dia quisesse voltar. Guardei a carta no fundo da gaveta onde ela deixava os lenços, ao lado de um broche que usava só em aniversários e que ele, quando criança, dizia que era de rainha. Na semana seguinte, recebi uma carta do cartório confirmando a atualização oficial do testamento. Ele estava fora. E no lugar, entre as instituições que escolhi como beneficiárias, escrevi os nomes com cuidado. Uma casa de acolhimento para idosos abandonados, uma escola pública onde ela dava aulas voluntárias antes de adoecer, e uma organização que cuida de cães e gatos de rua. Porque ela dizia que os animais também sofrem com os humanos errados. Quando terminei de ler a carta, não chorei. Apenas respirei fundo e fechei o envelope. Eu havia feito a minha parte. Não deixei ódio. Não deixei vingança. Deixei legado. E mais do que isso, deixei uma mensagem que ele talvez um dia entenderia. Que herança não é o que se recebe. É o que se honra. Numa manhã de céu limpo, sentei na varanda com uma caneca de café forte e observei as pessoas passando pela rua. Crianças indo para a escola, vizinhos indo trabalhar, cães puxando donos preguiçosos pela coleira. A vida, essa coisa miúda e grandiosa ao mesmo tempo, continuava. E ali, naquele instante sem grandes revelações, percebi que era ali que eu queria estar. Sem ruídos, sem exigências, sem precisar mais provar nada a ninguém. O celular ficou no modo silencioso desde a última visita. Não desativei. Só parei de esperar por algo que nunca deveria ter dependido de resposta. O número dele continua salvo, mas sem foto, sem toque personalizado. Apenas como está. Daniel. Um nome que um dia significou tudo e que agora é apenas isso. Um nome. Quando penso nele, já não sinto raiva nem mágoa. Sinto distância. A distância que existe entre quem ainda acredita que pode tomar tudo sem perder nada e quem finalmente entendeu que perder, às vezes, é o que liberta. Porque, no fim, tudo o que fiz não foi para me vingar. Foi para me salvar. E se perdi a família no caminho, foi porque ela já havia se perdido de mim muito antes. Eu só fui o último a perceber. E agora, enfim, estou onde sempre mereci estar, em paz, inteiro e sem mais desculpas para continuar onde não sou respeitado.